Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de UML falando sobre diagramas de classes. Relembrando o que vimos no vídeo passado, os diagramas são utilizados para representar as visões distintas do modelo de sistema, e no caso dos diagramas UML são duas visões distintas. Nós temos diagramas para visões estáticas ou estruturais e para visões dinâmicas ou comportamentais, ou seja, o comportamento dinâmico do sistema. O diagrama de classes ele trata da estrutura estática do sistema e a gente vai falar sobre esse tipo de diagrama nesse vídeo. Ainda relembrando, nós temos aqui duas colunas com os diagramas estruturais e comportamentais que existem para o UML. O diagrama de classes é o primeiro que a gente vai estudar. Na verdade, a gente vai estudar esse diagrama em mais de um vídeo, porque o conteúdo é extenso. E a gente vai neste vídeo especificamente definir o que é um diagrama de classes. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre os relacionamentos entre as classes sendo representadas na forma de diagramas. Bom, então vamos lá. O que é um diagrama de classes UML? É um diagrama que a gente utiliza para descrever a estrutura estática das classes do sistema, definindo assim atributos, métodos, que são as operações, e os relacionamentos entre essas classes. Esse é um dos diagramas mais importantes, mais populares, e inclusive o diagrama de classes ele é empregado na criação de outros diagramas mais complexos do UML. Então é muito importante que você aprenda a criar diagramas de classes para poder mais para frente conseguir criar outros tipos de diagramas mais complexos. Basicamente, um diagrama de classes descreve o que deve estar presente no sistema que você está modelando, ou seja, o que precisa existir nesse sistema. Bom, dito isso, vamos fazer uma rápida revisão do que são classes, atributos e métodos. Afinal de contas, o diagrama de classes representa as classes e a gente precisa saber o que são as classes. Isso não é um curso de orientação a objetos, mas é legal a gente falar rapidamente sobre isso. Então, o que é uma classe? A classe é a representação de um item qualquer do mundo real, seja ele um item físico ou um item abstrato, uma ideia, um conceito, na forma de um tipo de dados personalizado, que você vai representar dentro do seu sistema. E as classes elas têm internamente estruturas que a gente vai chamar de atributos e estruturas que a gente vai chamar de métodos, que representam operações. Os atributos são usados para armazenar dados dos objetos de uma classe, ou seja, informações sobre aquela classe, sobre aquele item do mundo real que a gente está representando no sistema. Já os métodos são operações ou funções que a classe ou as instâncias de classe vão executar ou vão sofrer. Tá? Então, atributo é informação, método é procedimento, é função. E a gente vai chamar a instância de classe de objeto. Por isso a gente tem a ideia da orientação a objetos. É um paradigma de programação que trabalha com esse conceito de instanciação de classes. Tá? A classe é como se fosse um molde para uma ideia e o objeto é aquela ideia sendo implementada na realidade, na prática. Aqui um exemplo bem simples de classes, atributos e métodos. Vamos pensar, por exemplo, que a gente queira implementar no sistema a representação de uma pessoa. Por algum motivo eu preciso no sistema que as pessoas sejam representadas. Então para isso eu posso criar uma classe chamada pessoa. A pessoa é um item que existe no mundo real e a gente vai representar no sistema por meio dessa classe. Então o nome da classe é pessoa. Essa classe ela vai ter atributos. Quais são os atributos? São as qualidades, as características dessa pessoa. O que as pessoas têm de atributos? Altura, nome, idade, peso e outras tantas que você pode imaginar. Na verdade, a gente pode ter inúmeras informações sobre uma classe, inúmeros atributos, e você vai modelar no sistema aqueles que forem necessários para o seu sistema. E a gente vai ter métodos também. Por exemplo, o método andar, comer, falar, estudar, trabalhar, dormir e outros tantos, que são as ações que essa classe pode realizar ou pode sofrer. Então isso é a classe em si, é uma representação genérica e geral. Agora, quando a gente fala do objeto da classe, que também é chamado de instância da classe, a gente está falando de um item específico, de um exemplar específico daquela classe. Por exemplo, eu poderia ter um objeto que representa a minha pessoa. Esse objeto vai ter os atributos e métodos da classe geral pessoa, porém com as informações da minha pessoa em particular. Por exemplo, atributos nome Fábio, altura 1,75 de altura, idade 42, peso 79 kg e assim sucessivamente. E os métodos, todos aqueles que a gente listou. Não necessariamente você vai empregar todos os métodos, mas eles existem para a pessoa. Tá? Por exemplo, uma pessoa ela pode estudar e não trabalhar, ou outra pessoa pode trabalhar e não estudar. Mas os métodos estão lá, elas são capazes de fazer aquilo se for necessário. Então essa é uma ideia bem geralzona
bem rápidas sobre classes, atributos, métodos e objetos. No curso de orientação a objetos a gente vai falar muito mais a fundo sobre isso aqui na Boson. Aqui é só para a gente ter uma noção para poder criar os diagramas de classes. Agora falando do diagrama de classe. Como é que a gente representa a classe na forma de um diagrama UML, que é o nosso objetivo? Então a gente representa a classe usando um diagrama que é um retângulo, um quadrado, dividido em 3 partes, 3 compartimentos. Uma parte para o nome da classe, uma parte para a listagem de atributos da classe e uma terceira parte para a listagem de operações da classe, ou seja, dos seus métodos. Então, no nome, a gente coloca sempre o nome que você deu para a classe e também o estereótipo da classe. Sobre o estereótipo a gente vai falar em outro momento, tá? Uma informação específica sobre a classe, por exemplo, se ela é uma interface ou se ela é uma classe abstrata. Isso a gente vai falar em outro momento. Então, por enquanto, o nome é um compartimento onde você nomeia, identifica a classe. Depois você vai ter um compartimento para os atributos, uma lista de atributos, um por linha, sempre usando esse formato, nome do atributo, 2 pontos, tipo de dados. Então você vai ter que especificar qual é o tipo de dado daquele atributo. Se ele é número inteiro, ponto flutuante, se ele é texto, string, se ele é data, booleano, etc. E a gente também pode atribuir valor, quando já existir algum valor padrão, por exemplo. A gente utiliza esse formato, nome, 2 pontos, tipo igual e o valor padrão que está sendo atribuído. E para as operações, a lista de métodos é a mesma coisa, vai ter um compartimento específico e a gente vai usar esse formato. Nome do método, abre parênteses, aqui dentro vai a lista de parâmetros de entrada, se houverem parâmetros de entrada, se não, é só abre parênteses e fecha parênteses sem nada dentro. 2 pontos e o tipo de retorno. O método pode retornar uma informação de algum tipo, por exemplo, retornar uma string, o número inteiro, ou até não retornar nada, retornar o que a gente chama de void, mas tem que ter lá esse tipo de retorno da mesma forma. E aí, a gente também coloca dentro da representação da classe a visibilidade dos membros, tá? Que é representada pelos modificadores de acesso. Modificadores de acesso são esses símbolos aqui, ó, o mais, o hash, o menos, o til ou essa barra. Elas representam a visibilidade dos atributos. Significa, os atributos ou os métodos, as operações, elas são acessíveis por quem? Por todas as classes do sistema, apenas por um grupo específico de classes ou por ninguém, apenas através de métodos especiais. Então a gente classifica a visibilidade dos membros utilizando esses modificadores de acesso. Então o sinal de mais significa público, o hash ou sustenido representa protegido, o sinal de menos é o privado, o til significa que se trata de um pacote e a barra significa que se trata de derivado. Os mais empregados são público e privado. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais para frente. E aqui está um exemplo de uma representação de classe de acordo com essas regras que eu acabei de mostrar. Então vamos supor que eu queira representar uma classe pessoa contendo os atributos nome, sobrenome e data de nascimento. E o método calculidade mais o método estuda. Então fica assim. A gente tem aqui o retângulozão grandão, dividido em 3 partes. A primeira parte em cima é sempre o nome da classe começando com letra maiúscula, pessoa. Depois, no segundo compartimento, a gente coloca a lista de atributos. A gente sempre começa com o modificador de acesso, no caso aqui eu estou usando o sinal de menos para os 3, então eu tenho 3 atributos privados. Aí vem o nome do atributo, aqui é nome, sobrenome e data de nascimento, 2 pontos e o tipo de dados. No caso, nome e sobrenome são strings de texto e a data de nascimento é do tipo date. Tá? Então eu listei os atributos. E embaixo a gente coloca a lista de métodos. Mesma coisa, sempre começa com os modificadores de acesso, aqui ambos são públicos, sinal de mais. Vem o nome do método, por exemplo, calcula a idade. Esse método recebe um parâmetro de entrada que é a data de nascimento e retorna um número inteiro, 2 pontos int, ou seja, eu coloco a data de nascimento e ele me diz quantos anos a pessoa tem. É que eu adicionei também depois um outro método chamado estuda, que não recebe nenhum parâmetro de entrada e retorna void, não retorna nada. Tá? Ele simplesmente executa uma ação, a pessoa estuda. Simplesmente isso. É só a forma de representação. Não importa exatamente como funcionam esses métodos, isso aqui vai ser implementado na fase de programação. Aqui o que importa é representar os métodos e dizer durante essa fase de análise que deve existir esse método, deve existir tal parâmetro, tal atributo para que a classe execute sua funcionalidade dentro do sistema. Então é assim que a gente representa uma classe. O sistema, obviamente, é composto por muitas classes que se relacionam entre si. E os relacionamentos são
Conexões entre os itens. Tá? Existem vários tipos de relacionamentos que são possíveis entre as classes. Os relacionamentos a gente vai falar no próximo vídeo. São esses daqui: dependência, associação, agregação, composição e generalização / especialização. Cada um desses tem uma representação gráfica específica, então para a gente não se alongar demais, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os relacionamentos entre classes. Enquanto isso, vai estudando a representação das classes, dê uma revisada na ideia de orientação a objetos, classes, atributos e métodos, e na sequência a gente vai falar sobre como essas classes são representadas num diagrama de classes em termos dos seus relacionamentos. Legal, gente? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos se você não se inscreveu ainda, e também para visitar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até o próximo vídeo.